Lucas capítulo 12, versículo 54. Vamos ler para o ensino desta reunião, dessa mensagem. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis o que, irmãos? Vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis haver calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, olha bem essa frasezinha aqui, irmãos. Entretanto, não sabeis discernir esta época. Esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O contexto aqui dessa palavra, continuando, naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, era o mais culpado de todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra santa, teu evangelho. Está escrito que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, pelo teu Espírito, ensina-nos, mostra-nos as coisas desta palavra, a tua vontade e a tua revelação. Pedimos, Pai, unja-nos, fala aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha nos desarmar de todo preconceito, tenhamos um coração aberto, como foi orado, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Sopra sobre esta palavra, o teu Espírito instrua-nos nesta reunião com os nossos irmãos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Essa palavra
não sabeis discernir esse tempo, me chamou a atenção. Aqui, claro, se nós lemos a palavra que engloba, que é o texto e o contexto desse versículo. Não sabeis discernir esse tempo. Nós estamos aqui reunidos com todas as dificuldades hoje. Vê as dificuldades das pessoas para reunir, o medo, a preocupação, a pandemia, tudo que está no globo da terra hoje, toda a situação do mundo. Nós, como cristãos, sabemos discernir essa época. Nós podemos falar um monte de coisa que muitos dizem, mas o Senhor está dizendo: vocês têm revelação dessa época? Não o que os outros dizem, irmãos, mas o que a unção nos ensina. Será que a unção do capítulo 2, 27 de 1 João está nos ensinando alguma coisa? A unção, o Espírito Santo. Porque 2,20 de 1 João fala: vós tendes a unção do Santo. E 2,27 fala que esta unção habita em nós, ensina todas as coisas e é verdadeira e não mente. Permaneceis nela, né? Na unção. E essa unção é o Espírito Santo em nosso espírito. Então, irmãos, para mim, para você, nós, pessoalmente, a igreja, aqui de forma corporativa, temos tido alguma revelação? Ah, fulano disse, eu vi uma pregação de Cicrano, fulano lá falou, outro lá teve um sonho, outro lá teve um testemunho. Não, irmão, não é o outro. Vós tendes discernimento nesse tempo? Nós temos discernimento nesta época. Quer dizer, há um convencimento real do que está acontecendo agora? Ou estamos vivendo uma época que pode passar e não passar, ou sei lá, nós temos discernimento? O que o irmão pensa pessoalmente, irmão? Cada um de nós temos que pensar algo, ter uma opinião, não ser levado por opinião dos outros. Há uma opinião pessoal, e você tem orado, aquebrantada, Senhor, que época estamos vivendo? Não estamos aflitos, sentado aqui, ver poucos irmãos, com dificuldade para reunir, como ontem e hoje. Não há aflição, e nem nada contra quem quer que seja, nem julgamento de quem quer que seja. Esse é um tempo para nós termos discernimento pessoal, tirar os olhos dos outros, abençoar os irmãos, abençoar as pessoas, a obra de Deus. Daqui a pouco dá uma revolução, ele faz o que ele quer. Está 2 vezes na Bíblia: tu pode aumentar o teu povo 1000 vezes. Joabe falou para Davi essa palavra, e Moisés orou a mesma palavra: Senhor, tu pode aumentar o teu povo 1000 vezes. Isso não é questão de obra ou de avivamento, mas pessoalmente, irmãos, tirar os olhos dos outros. Qual é a minha opinião pessoal? O que eu penso da época que estamos vivendo? E é uma época difícil, pode piorar. Nós estamos numa fase gravíssima na cidade, e agora que é para se cuidar, as pessoas estão deslanchadas. E pode agravar, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós queremos ser positivos de uma forma humana, religiosa, vai dar tudo certo, está acabando. Não, que época é essa? Da onde procede? Da onde vem? Por que esse sofrimento todo, irmão, na terra? Milhares de pessoas morrendo, perdendo emprego, portas se fechando, idosos sofrendo, pessoas doentes que não escapam, sofrimento, dor para as famílias, miséria. Como está, você viu essa semana, teve lugar que o pacote de arroz chegou a R$42, pacote de arroz, e as coisas vão subir, a situação está se agravando. Não vou entrar em mérito aqui para não falar coisa negativa, mas será o que está acontecendo? Essa situação, o homem inventou, o homem criou. Onde está Deus nessa história? Onde está o Senhor nessa história? Então nós temos discernimento nessa época. Irmão, olha a palavra aqui do contexto que o Senhor ministrou aos judeus. Vocês têm discernimento? Vocês sabem ver o vento.
Vocês olham para o vento e sabem se vai ter calor. Vocês olham para as nuvens, já sabem que vai ter chuva. Você tem tanto entendimento com respeito às coisas da terra, tem tanto entendimento com respeito às coisas desse mundo, e o Senhor disse: hipócritas. Quer dizer, artistas que representam, vocês representam uma religião, um conhecimento, mas é do tempo, mas de Deus. Vocês não têm discernimento que está falando, vocês estão, e vós não têm discernimento dessa época. Que época, irmão? Que época? Medita na palavra aqui. Você não tem discernimento dessa época, falando para o povo judeu. Quem estava ali, irmão? É aquele de João 1,12, 11, 12. Veio para que eram os seus, os judeus, e os seus não o receberam. Não estavam tendo entendimento de quem estava ali naquela época, quem estava ali com eles. Eles não tinham discernimento naquela época, que o Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, se fez carne e estava ali. O Messias que eles esperavam anos e anos e anos e anos, o Messias prometido, Cristo prometido, ali no meio deles. E não uma pessoa qualquer, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, provando quem ele era pelos milagres, a multiplicação de pães mais de uma vez, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, milhares de pessoas curadas, cidades inteiras, a palavra disso foi curada, porque teve cidades inteiras que o Senhor libertou dos demônios, e todos foram curados, e eles não tinham discernimento de quem era essa pessoa, ainda idolatrando o Velho Testamento, Moisés, e ali estava aquele que Moisés falou: virá um profeta como eu, a ele ouvi. Quer dizer, ali estava um profeta maior do que Moisés. O todo Moisés nunca ressuscitou morto, Moisés nunca curou um cego, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum profeta fez o que ele fez. Estava ali o Filho de Deus em carne. Eles tinham discernimento de tantas coisas, mas não sabia que estava o próprio Deus entre eles em carne, andando entre eles, e os olhos estavam fechados, os olhos lacrados. Oh, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. E nós, irmãos, nessa época, trazendo para nós, o cientista falou, o cientista disse, Deus me perdoe, fulano já falou, de evangélico cristão falar de cientista. Nós falamos que o cientista, porque disseram, que cientista, irmão? O que nós temos? Nós temos um pouquinho de discernimento. Será que o Espírito Santo está me dizendo alguma coisa? Eu tenho visto alguma coisa? O Senhor tem revelado alguma coisa para mim, para a época que estamos vivendo? Ou nós seremos envergonhados na sua vinda? Ou ele pode estar vindo, e daqui a pouco nós já ouvimos tanto na vinda dele, vão ficar, e seremos envergonhados da sua vinda. A Bíblia fala que, o último versículo do capítulo 2 de 1 João, seremos envergonhados na sua vinda. A palavra diz que aquele que não permanecer nele vai ser envergonhado na sua vinda. O primeiro arrebatamento é dos vencedores, é provado pela Bíblia, que ele virá como ele subiu. Todo olho viu até as nuvens, depois das nuvens até o trono, é o culto. E assim ele disse que voltaria, capítulo 1 de Atos. Ele vem secretamente do trono das nuvens, para arrebatar os vencedores, e virá como a estrela da manhã. Depois virá como o sol da justiça, e todo olho o verá. Mas antes da grande tribulação, ele vai trazer, ele vai recolher quem? Vai recolher os vencedores. Quem são os vencedores, irmão? Que tem discernimento, que estão em contato com ele, que tem comunhão com ele, que percebe aqui no Espírito que o tempo está estranho, que as pessoas estão estranhas, as coisas estão tão estranhas, que as pessoas estão colocando para fora tudo que está no coração, tudo que está no coração está aparecendo nesse tempo. Foi tão rápido. Pessoas que você mesmo esperava, está traindo o Senhor, está enganando o Senhor, está enganando os irmãos, enganando a si mesmo, se revelando, se irando contra os irmãos, contra Deus, caindo, vivendo uma hipocrisia de vida. Falavam, oravam, clamavam e diziam, mas cadê a hipocrisia, irmão? O Senhor falou: hipócrita, isso é hipocrisia. Veio a prova.
Senhor, o torniquete tá rachado, e eles pulam fora. Hipocrisia. Pregaram, ministraram, cantaram, ensinaram, e estão morrendo de medo, estão desistindo da fé, e por outro lado, caindo em pecado, voltando para o mundo. Então, irmãos, que discernimento nós temos nessa época? Não julgando quem quer que seja, citando o nome, você está vendo a situação de hoje. Oh, irmãos, sabeis discernir os tempos, e não sabeis discernir essa época. O Senhor estava ali, e eles não conseguiam ver, irmão, com toda a religiosidade, e pode acontecer conosco. Ele pode estar vindo, e nós falamos religiosamente, oramos, cantamos mecanicamente, mas não tocamos o Espírito dele. Mandamos versículozinho no grupo, mandamos mensagem não sei para quem, mandamos tudo, às vezes, irmão, desculpa, uma hipocrisia. Nem lemos o que mandamos, nem cremos no que mandamos, nem sabemos das coisas. Essa é uma época, irmão, que era para estar reunindo, cheio do Espírito, cheio de profecia, cheio de língua, cheio de interpretação de língua. Era para cada irmão estar trazendo coisas. Nós estamos friados, irmão, como o irmão orou, mornos, nós somos mornos. Vamos se incluir todos juntos, morno, dependendo dos outros para muita coisa ainda. Não crê que o sinal aqui segue o que crê. Não crê. Deus o livre de tiver expulsão do demônio. Então, irmãos, que o Senhor nos desperte. E o Senhor pacientemente fala: olha, acerta as coisas. Se tiver alguma coisa com alguém, cuidado, não acerte, não deixe de levar para o juiz. E o juiz te entregar na mão do meio e te botar na prisão. Está falando o quê, irmão? Do pai entregando para o juízo do filho. Se nós não acertarmos as coisas, nós vamos ficar lá nas trevas exteriores, e não vamos sair dali sem pagar o último centavo. Nós temos que arrumar a vida agora, acertar agora. Então quem tem discernimento agora, ele tem que ter uma vida clarificada agora, uma boa consciência agora, andar com uma boa consciência diante de Deus. Essa admoestação procede do amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então a demonstração de Deus, irmão, é o amor de Deus, para que tenhamos um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Eu pergunto, como é que nós podemos ter um coração puro? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. O que é que limpa e purifica os nossos corações? Aí você entende Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A única água que lava o nosso coração é a água da palavra, é a água do Espírito. É quem está orando a palavra, quem está lendo a palavra, quem tem prazer de ler a palavra e orar a palavra. O resto tudo é hipocrisia, irmão. Não acredite num cristão que não leia a palavra e não ore. Não acredite, irmão. Você vai ter decepção, você vai se encostar em pessoa enganosa. A verdadeira serva e servo de Deus tem prazer de ter a palavra, porque a única lavagem que tira do coração tudo que é maligno e purifica o coração é a palavra. Só a palavra que ilumina e traz as trevas, a luz do nosso coração, e tudo que é maligno cai por terra. E pela palavra você vai chorar, vai orar e dizer: meu Deus, quanta hipocrisia, quanta ira aí no meu coração, quanta raiva no meu coração, quanta soberba no meu coração. Meu Deus, esse é um tempo que não devíamos ter essas coisas, mas ainda temos. Então a palavra vai revelando, trazendo luz, e vamos confessando, se purificando agora, para que não ter problema depois. Porque se acumular depois, nós vamos ter que pagar depois. Tudo por falta do quê? De discernimento. Se eles soubessem o que é justo, o justo estava entre eles. O justo em pessoa, o justo em carne estava ali, e eles não estavam percebendo, com os olhos trancados, fechados, selados, cegados. E assim vai ser a volta de Cristo, irmão, não se iluda. Assim vai ser a volta de Cristo. Ele vem como ladrão, não vem buscar pneu velho. Ladrão não vai numa casa roubar pneu velho.
ladrão, o verdadeiro ladrão, ele esquematiza para saber como entrar naquela casa, a joia que tem lá dentro, ele vai pegar o melhor. Ele vem como ladrão, ele vem buscar joia, ele vem buscar as suas joias. Será que eu sou uma joia, irmão? Será que eu fui uma pedra trabalhada para a edificação da casa? Ou ainda sou uma pedra bruta que não aceitei, não tive discernimento nesse tempo, não aproveitei o tempo que Deus me deu, não me consagrei, não busquei, não chorei, não tive discernimento, e você envergonhado na sua vida. Outro ensinamento não vá atrás de outro ensinamento, que você vai perder tempo, irmão. Você vai se enganar. O Senhor estava entre eles, passeando entre eles, fazendo maravilha, eles perseguindo, resistindo, e levaria ele à morte ainda. E ele fala aqui, ó, irmãos, veja interessante. E entre eles havia aquelas pessoas. Olha, Pilatos pegou aqueles homens no seu próprio sacrifício, Herodes, né? Pilatos, havia um sacrifício, Pilatos matou aqueles homens e misturou com o seu próprio sangue. E vocês dizem que eles eram os pecadores? Digo-vos que não. Se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Aquela torre que caiu, vocês dizem que matou aqueles 18. Isso é prova, irmão, que tudo que acontece o Senhor sabe. Aqueles 18 que a torre caiu e matou, vocês acham que é maiores pecadores do que vós? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Ah, fulano caiu, fulano, ciclano, beltrano. Essa é a coisa do religioso. Olha lá, aconteceu isso. Ah, mas ele isso, ah, mas ele aquilo. Vocês acham que vocês são melhor do que eles? Que caíram, que sofreram, que morreram, que foram afetados ou infectados? Não, vocês não são melhor do que eles. Digo-vos que se não vos arrependerdes. Irmão e irmã, nós dizemos nessa reunião, nessa palavra, há coisas que eu tenho que me arrepender. Não se iluda olhando para os outros, fulano, ciclano, beltrano. Não tira o olhar dos outros, irmão, tira o olhar das mortes. Olha para você, para a tua casa. Há coisas que devem se arrepender, há coisas que eu tenho que me arrumar, há coisas que eu tenho que acertar. E nós, irmão, muitas vezes, para tirar de nós mesmos a responsabilidade, ficamos olhando para os outros. O Senhor diz, eles pereceram? Vocês acham que vocês são melhor do que eles? Não. Se não vos arrependerdes. O arrependimento é uma coisa maravilhosa, irmão. Arrependimento é diário. Arrependimento é toda hora. Arrependimento não é eu fui salvo lá na cruz. Não, arrependimento é toda hora. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor. Tem compaixão, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia nessa atitude. Mesmo que haja uma fraqueza, uma falha, mas logo já caindo em si, já pedindo perdão, misericórdia, se arrependendo. Se deixar acumular, vai ter que acertar depois. Não vá na mão não caia na mão do juiz, que o juiz vai te jogar na mão do magistrado, o pai vai te jogar na mão do filho, e o filho vai te jogar na mão do anjo. De lá não sai, irmão, não tem como sair de lá. E era o tempo que nós éramos para estar adorando, glorificando, crescendo. Não aproveitamos o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando todo o tempo, toda hora. Essa época é para se aproveitar do que, irmão? Olha a ilusão dos evangélicos, estão passeando, irmão. Eles estão não sei para onde, não sei para onde. Essa é uma época que está nos ensinando, que é uma época para ir para a palavra, para a oração, para a santificação. Olha o mundo evangélico que estamos vivendo. Por outro lado, os escândalos tomando conta do Brasil. As coisas estranhas acontecendo no mundo religioso. Será que nós não temos discernimento para ver o que está acontecendo, as corrupções, os escândalos, as traições, as mortes no mundo evangélico, irmão, no Brasil e fora do Brasil? Temos que ter discernimento nessa época, botar a cara no pó. Agora, como é que nós vamos ter discernimento se tem coisas para se arrepender ainda? Eles tinham coisa para se arrepender, não podia haver o próprio Messias entre eles, irmão. E se há coisas em nós que devem ser tirada, extirpada, arrancada, com
desconfessada e abandonada, também não teremos discernimento. O Espírito Santo vai revelar o quê? Para alguém que está em pendência. Para alguém que está em pendência ainda, irmão, tem coisas pendentes. Como é que o Espírito Santo vai trazer revelação, dar um sonho, uma visão, falar no meu espírito sobre coisas concernentes à volta de Cristo, à época, à situação que estou me enfrentando, se eu tenho pendência? Se eu ainda sou aquele cristão que tem pendência, coisas que não foram arrumadas e que não tem nenhum esforço. E quando ouve, faz um cristão que não é com ele, que não é com ela. Até quando? Ora, irmão, o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos falando. Como é que o Senhor vai trazer revelação? Como é que o Senhor vai usar uma pessoa? Como é que o Senhor vai se revelar, vai iluminar uma pessoa que ainda tem pendência, ainda acha que os outros estão sofrendo e ele é melhor? O Senhor diz, não, de igual modo perecereis. E o nosso perecimento, na minha opinião, vai ser esse perecer envergonhado na sua vida. Seremos envergonhados. A Bíblia fala que o mundo cristão será envergonhado na sua vida. Pensou sair com vergonha? Quanto que era para estar esperando, abraçando aquilo? Oh, meu Deus. Aí o Senhor usa uma parábola, dizendo que o dono da vinha, no meio da vinha tinha uma figueira, Israel, falando do povo judeu. E o Senhor diz, essa figueira, Israel, a figueira é a figura de Israel. Israel não está me dando fruto, Israel não está dando fruto, essa figueira não está dando fruto, corta ela. O pai fala para o filho, e o filho fala o quê? Senhor, aleluia, permita eu cavar a terra, eu morrer. Cavar a terra é morrer. Permita eu cavar a terra, estercá-la. Espera, então depois, se não der fruto, a cortareis. Se é prova que Israel não foi cortado, porque ele morreu, e o pai o aprovou. Ele cavou a terra, ele pagou o preço, derramou sangue, foi à cruz, ele foi sepultado. O Senhor ama o seu povo. Israel será salvo, Israel está sendo salvo. Os judeus salvos serão salvos naquele dia, muitos, porque o pai aprovou. Oh, não foi arrancada a figueira da terra, o Senhor tratou a figueira. Israel foi disciplinado em 1948, depois de toda a dispersão mundial, cumpriu-se Isaías, pode se formar uma nação num dia se formou uma nação. Uma coisa estranha aconteceu em 1948, o povo judeu espalhado pelo mundo todo, vieram e se agruparam em Israel, voltaram à sua terra, cumprindo-se a figueira. O Senhor fala, olhai para a figueira, quando vieram os seus frutos, as suas flores começaram a dar frutos, está próximo à vinda. Israel já voltou, a figueira já está frutificando, o Senhor está vindo. O Senhor foi aquele que morreu. Oh, irmão, que o Senhor nos dê discernimento para esse tempo, discernimento para essa época, discernimento para não sermos enganados, induzidos com falsas mensagens, falsos mestres, ensinado pelos outros, sem ter o ensinamento da própria unção. Quer dizer, quem tem o Espírito Santo tem o ensinamento nele e não recebe o ensinamento que o Espírito quer falar. Por isso, induzido e enganado por falsos mestres. Nós temos a unção, e a unção ensina. 1 João 2, 27, vamos ver lá. 1 João 2, 27, diz a palavra assim, 1 João 2, 27, quanto a vós outros, olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, em Cristo, porque aqui o contexto fala do anticristo, fala da volta de Cristo.
Esse ensino aqui, não é que nós não precisamos ter irmãos que são mestres. Deus não vai contrariar a palavra. Deus levantou pastores, doutores, mestres, apóstolos, evangelistas e profetas. Ninguém vos ensina, não é ensinar a palavra ou trazer ensino para o irmão. Aqui fala ensino dos tempos, ensino de como agir. Ninguém pode nos induzir em coisas, nos enganar em coisas. A unção está em nós temos que permanecer nele. Olha agora, filhinhos, continuando, agora pois permanecei nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a unção nos ensina a época, ensina o tempo da aproximação da vinda, e a palavra diz: não seremos envergonhados. Envergonhados, aqui é para a igreja essa palavra, porque se eu sabia o que era justo, não praticava o que era justo, ele é justo. E o Senhor falou naquela palavra lá: e vós não teis discernimento do que é justo? O justo estava ali, e o que pratica a justiça é nascido dele. O que aceita injustiça não nasceu dele. O nascido dele não aceita nada que é injusto, e serve ele que é o justo. Senão seremos envergonhados na sua vinda. Não tens discernimento dessa época? Ali ele estava anunciando a própria morte dele, lá onde lemos em Lucas. E agora que ele já morreu e ressuscitou, a esperança da igreja é a volta dele. Então, irmãos, essa é uma época de pedirmos discernimento. Ensina o que fazer, Senhor. Mostra as coisas. Não me deixe induzido, enganado por mim mesmo, sutilmente enganado por coisas humanas, carnais, financeiras, tirando o tempo de Deus, da palavra. Irmão, como é que começa a frieza espiritual? Perde aquela apetite de ler a palavra e nem percebe. Tem pessoa que se fala isso, ela trela, irmão, ela está Bíblia, não tem o maior apetite de ler a Bíblia, irmão. Ela passa o dia sem ler a palavra. Ela passa o dia sem acordar e orar. Orar de madrugada, dormir, acordar, ou invocar o Senhor, irmão. Totalmente uma pessoa mundanizada e conhece tudo, irmão. Conhece tempo, conhece coisas, tem internet, conhece um monte de coisa desse mundo. Tem milhões de informação hoje. Mais do que os judeus que tinham discernimento do tempo, nós temos muitos ensinamentos hoje, muitas instruções pela internet, tempo, coisa. Mas o primordial, o importante é espiritual. E o espiritual ninguém vai nos ensinar. A internet não vai nos ensinar. O espiritual que nos ensina é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer, a unção vai dizer: ó, o noivo está vindo, o noivo está chegando. Irmão, eu digo de coração aqui, estava quebrantado à tarde orando, aquebrantado. Sempre eu tenho essa palavra, orando por alguns irmãos simples. Sempre eu tenho um convencimento não faço doutrina disso. Os simples não errarão o caminho. Os simples serão cuidados nessa época. Os simples são pessoas, irmão, que podem ter muita letra, muito ensino, mas são pessoas do Senhor. Pessoas que é do Senhor, que não abre mão, ninguém engana ela, não seduz essa pessoa, ela está em Cristo. Ela é simples. Como o Senhor tem prazer nessas pessoas, irmãos. A aparência engana, irmão. Biblicamente o Senhor olha aquela mulher que não dormia dia e noite orando no templo. Aquela mulher chamada Ana, com mais de 84 anos. A Bíblia fala que orava. Essa oração é que trouxe o Messias, que trouxe Cristo. E ela estava lá no templo orando, viu Maria e José entrar com a criança no colo, e Deus mostrou que aquela criança era a resposta da oração dela. Aquela viúva orava dia e noite. Nem todas essas viúvas que nem tem carne no joelho, passa creminho no joelho. Onde é que estão essas viúvas? Onde é que estão essas mulheres, irmão? Viúva de 84 anos orava dia e noite esperando a vinda do Senhor, esperando a vinda do Messias. E agora é a viúva que a igreja tem esse cargo no joelho orando para que ele venha. Agora é a vinda dele, a vinda do arrebatamento dele. Onde é que está essa viúva? Onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão esses homens de Deus, irmão?
Nós incluímos nessa pessoa, nessa viúva que clama de dia e de noite, que é a igreja. Oh, irmãos, saber discernir tantas coisas, tem tanta informação. Os judeus tinham informação de chuva, de tempo, de calor. Agora nós, irmãos, eles não chegam nem na unha do nosso destino. Nós temos muita informação. Nós temos a internet, irmão. Tem muita informação, mas totalmente frio espiritualmente. O Senhor pode estar vindo às portas sem perceber, sem ter discernimento. Muita informação, mas pouco discernimento. Senhor, nos ajude, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Viver a palavra, ministrar a palavra para os outros, mas vivendo a salvação que tem para levar para os outros. Porque se o irmão não vive a salvação, como é que vai pregar a salvação para os outros? Fala, aconselha, mas já perdeu aquela alegria, não tem mais alegria da salvação. Não tem prazer de ir no quarto e orar. Como é que eu vou falar de Deus, irmão, se eu não tenho prazer de ir no quarto e orar? Como é que eu vou corrigir o meu filho? Como é que eu vou corrigir um filho, falar de oração, se eu não ver o pai e a mãe orando, irmão? Você vai querer o que dessa criança? Está criando uma criança com o melhor do mundo, mas pior espiritual, que não tem exemplo em casa, irmão. Porque quando um pai entra num quarto e ora, alguma coisa acontece, irmão. Pelo simples fato de estar lá orando, que a família sabe, ou a mãe orando. Não se engane com a aparência. O Espírito está trabalhando lá naquela casa. Os filhos, de uma forma ou de outra, o Senhor está operando nos filhos. Só pelo simples fato de saber que o pai está orando. Só pelo simples fato de eles saberem que a mãe está orando. Viver realmente. Agora ver uma atitude, ver coisas estranhas, ver pecados, palavreado baixo, brincadeira, né? Irmão, está lá vendo coisas, passando para aquilo lá. Ah, irmãos, tu está acabando com a tua família. Está se enganando, vai ter decepção, o Senhor vai te corrigir com isso lá na frente. Dá o nome de Jesus, irmão. Vamos ter discernimento nesse tempo. Vós tem tanta informação e não sabeis a época que estão vivendo. O Senhor estava ali, o Messias, que não esperava tanto tempo. E muitos falam da volta de Cristo, ensinam, e estão desapercebidos da volta dele, porque tem muito ensino de letra. Há muito ensino de letra aí, irmão. Não se iluda, muito ensino de letra, botando medo do povo na internet, volta, tudo letra. Falando, mas nem vivendo. São poucos, irmão, que têm esse discernimento. Porque quem tem discernimento não fica botando medo nos outros, falando, ele se cuida. Quem é espiritual se guarda. Tudo que o Senhor revela, ele está se cuidando. Esses são poucos, irmão. Não se iluda. Amém, irmão? Boca que muito fala tem perturbação. Fala de Deus, mas é só uma boca que fala que tem muita perturbação. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tudo quando sabe. Quer dizer, quando nós recebemos bênçãos, nós devemos se guardar. Se tem revelações, são preciosas, não tem que estar falando para ninguém. Essas pessoas que nem Maria via o menino, tudo que fazia, a palavra diz que ela guardava os atos do seu coração. Então, irmão, esse é o verdadeiro cristão, ele guarda, o Senhor revela, fica falando. Pode trazer para instruir alguém, ou numa mensagem para falar. Para instruir, irmãos, mas não tem tudo de aparecer. Está recebendo as instruções. Esse é o servo de Deus, que está tendo discernimento da época, e ninguém o enganará. Aleluia. Amém, irmãos?